Max, e o nosso querido Zelensky, né? O Zelensky, ele esses dias pediu ajuda ou pediu um outro posicionamento da China. Isso será que reflete um certo desespero e um certo assim, nossa, eu estou percebendo que eu estou sozinho e eu vou ter que aceitar isso que está acontecendo? Por quê? A China, desde o começo, se a gente trazer lá na história a visita do Putin na Olimpíada de Inverno, né, foi todo aquele símbolo da proximidade entre os dois países, até que a gente, quem estuda geopolítica sabe que é algo artificial, né? Rússia e China, amigos, muito amigos, né? Historicamente, se você trazer ali, teve até guerra entre os dois países. Mas, no momento, é interessante, né, essa proximidade. E aí vem o Zelensky pedindo para o Xi Jinping, né, olha, outro posicionamento, né? Será que ele está totalmente perdido nesse cenário? Ou foi algo aí que ele falou, olha, a última cartada que eu tenho, né, sabendo que a China também, qualquer momento, vira a chave, né? Qual que é a real aí? O que você acha desse cenário? O Zelensky está querendo cair atirando, essa é a verdade. Porque a Rússia está preparando tal cenário que daqui a pouco ela vai falar, ó, se o Zelensky cair e outras eleições, né, a gente para o conflito. Daqui a pouco ela vai apontar dizendo que o Zelensky é o culpado do conflito. E aí o povo, querendo paz, não vai se entregar para Zelensky. Entendeu? Zelensky é um capítulo à parte na história, enfim. Na história ucraniana, vamos falar que teve um ator de série que era presidente durante a invasão russa. É isso que vai se lembrar de Zelensky. E o cara ainda me faz um foto para a Vogue com a esposa dele. Você viu isso? O cara vai me tirar a foto no meio de destroços de guerra. Então, enfim, nós estamos falando com o dono do tabuleiro de xadrez, né, com o iniciante do iniciante. Então, assim, jogando dama contra o cara do enxadrista. Essa é a bem da verdade. Então é o seguinte, não tem estratégia no que o Zelensky faz. Não tem. Não tem. Hoje ele já entendeu que se ele pedir mais força para a OTAN, ele não vai ter. A OTAN não está preocupada mais com ele nesse momento. O risco era se houvesse uma coisa com a Finlândia e com a Suécia, e não vai ter, a Rússia vai aceitar isso aí. E ele chegou para a China e falou, ó, China, você precisa ter um posicionamento para acabar com a guerra. Mas sem nenhuma estratégia óbvia. O Zelensky, Ucrânia e China têm zero ligações diplomáticas, ligações ideológicas. Então, é uma tentativa dele de dizer à maior potência, falar, ó, por favor, nos ajude e tal. Mas o Zelensky, ele acaba ficando hoje totalmente isolado. Como ele já era um presidente pouco influente na região, pouco, e agora, devolvendo os grãos, a Rússia Romênia fica quieta, Moldávia fica quieta, ninguém vai encher mais. Porque devolver os grãos não está atrapalhando, não está perto do meu território. Entende? Luhansk e Donetsk está de lá. A vida do ucraniano, na maioria das áreas, está em paz, menos mais ao sul e ao leste. E o Zelensky, daqui a pouco, falando sozinho. Quando o Lavrov fala, nós queremos derrubar o governo do Zelensky, não é tomar o governo ucraniano, é aquilo que a gente estava falando de poder lá atrás. Mas é que está chegando num tal ponto que a figura do Zelensky ela vai passar a ser um entrave e a Rússia fala, olha, tchau. E não vai ter muita resistência, entende? Não vai ter um apoio da Europa, fala, imagine o Olaf Scholz alemão, não. Nós defendemos o governo de Zelensky. Defende nada. A Alemanha apagada, você acha que está preocupado com o Zelensky? Então, essa é a verdade. Ele está tentando cair atirando, mas o fim do Zelensky é próximo. O fim, assim, político dele é próximo, porque a forma como ele resolveu enfrentar a Rússia, de não negociação, de pedir em russo um dia anterior à invasão, por favor, não nos invadam, nós somos irmãos, em TV, pelo amor de Deus. Então, o processo geopolítico do Zelensky é fraquíssimo. É um ponto que você trouxe aí interessante de análise, né? Por quê?
Kiev, as grandes cidades, Kharkiv, né, Lviv, que estão mais ao norte e ao oeste da Ucrânia, são culturalmente desconectados dessa parte mais próxima da Rússia. Claro que você tem ali ucranianos vivendo, mas aquilo, você também tem russos, você tem ucranianos ascendentes de russos. Então, pode chegar no momento, aliás, está chegando no momento, que a guerra já cansou para o povo, né? O sofrimento é muito grande, a fome, os maridos que foram para a guerra, os avós que foram para a guerra. Então, isso, quanto mais a Rússia consegue levar o conflito adiante, o movimento interno vai ganhando mais força. E o Zelensky sabe que ele tem o quê? Oposição. Ele tem oposição dentro da política ucraniana. E essa oposição cada vez vai ficar mais forte. Com certeza que isso não chega na mídia ocidental, que a gente não tem contato, mas esses movimentos já estão acontecendo. Até que ele teve uma entrevista aí, né, para a Rede Globo, que ele foi questionado sobre a morte, né, a prisão de pessoas que estavam sabotando o seu governo. Então, há esse movimento. E possivelmente, mais próximo até das eleições legislativas, que tá próximo ali de acontecer no país, ele rui e entra um outro governo que busque, e aí a conversa com o Putin com certeza vai ser diferente, que busque apaziguar esse conflito. Mas isso a gente está jogando lá para frente. Possivelmente o que mantém ele ainda no poder é o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos deu uma distanciada, mas ao mesmo tempo ele não vai e solta uma nota enfraquecendo o governo do Zelensky. Fica ali, observando. Você percebe que o Biden também ele não vem e fala, olha, Zelensky, se posicione de forma diferente. Não. Ele fica observando e deixa o negócio acontecer. Né? Isso aí é um ponto interessante, porque o Zelensky, aquilo, está levando em banho-maria. Como aquele lance de estabilidade, a preocupação agora é outra, entendeu? A preocupação está em outra. Quando a Rússia devolver o gás, ela vai devolver o gás. Ela vai levar até o limite. Ela vai levar até o limite. Até que fala, nossa, sem o gás russo a gente não vive. Vamos parar de brigar com os caras, entendeu? Eles vão levar até... Então a Rússia está fazendo isso. Vamos parar de levar com os caras, fica ali. O que está atrapalhando a Rússia agora? O Zelensky. Zelensky, já deu a Rússia, fazer novas eleições, conversa dali, conversa daqui e resolve, entendeu? É isso. Então, mas que o Zelensky é hoje, e quem que vai lutar por Zelensky? Essa é a verdade. Zelensky não tem tradição política alguma, nem dentro do país. Então, realmente, você tem aí um grande empecilho com ele, né, nessa situação aí. Então, vejo... Hoje, uma certa estabilidade, continua em guerra, a Rússia de vez em quando faz uns bombardeios daqui e outro de lá, mas você vê bem menos soldados russos, bem menos processo de estado de emergência, em grande parte concentrado ao sul e a leste, que já se imaginava de antemão que era onde a Rússia estava buscando território, que são as áreas de fronteira.